Quem se batizou aqui esse ano? Comecinho do ano. Ou você não se lembra? Foi ano passado ainda? Então estava na época mesmo de fazer esse batismo, amém? Então hoje tem algumas pessoas que vão estar descendo as águas. Eu queria deixar um texto aqui, que é importante, que vai ser também uma das partes da ministração, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16. Amém? Aleluia. Aproveitando enquanto você está se acomodando, abrindo a Bíblia aí. Hoje é uma noite especial. Nós vamos estar apresentando também uma criança. Nós, como cristãos, evangélicos, protestantes, nós não temos o costume, não é nem verdade, é nem o costume, é a questão teológica e doutrinária. O nosso entendimento é que nós não batizamos crianças, amém? Nós apresentamos a Deus, porque o batismo, na visão bíblica, com base na palavra de Deus, ele é precedido pela fé. Uma criança recém-nascida, ou de 1, 2, 3 anos, ele não tem uma compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Questão de pecado, questão de promiscuidade, questão de queda do ser humano. A noção dele de certo e errado é muito simples, é muito rasa. E até mesmo questão de fé. E conforme a Bíblia nos ensina que para ser batizado tem a crença, tem a fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, como nós podemos batizar alguém que ainda não conseguiu professar ou ter a decisão? Porque eu não posso decidir a salvação dos meus filhos. A questão da salvação, ela está vinculada com a fé individual de cada um. Deus não tem netos, Deus tem filhos, amém? O que eu posso fazer pelos meus filhos é instruí-los no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Agora, se eles vão abrir o seu coração, se eles vão receber de bom grado, se vão crer, aí já é uma questão deles, amém? O que eu posso fazer é instruí-los, é colocar eles no caminho da verdade. A minha oração é que sempre permaneçam, porque a fé, eu não posso crer para alguém ser salvo, não, pela minha fé eu vou salvar a vida da minha esposa, a vida da Liz, não, essa é uma questão individual. Eu posso orar para que o seu coração venha a ser quebrantado, coisas do tipo, mas a questão da fé é algo pessoal dela, intransferível para mim, amém? Por isso, não é aquele que cremos por ele, mas a Bíblia diz, aquele que crer é algo pessoal. Então nós apresentamos ao Senhor, os pais, falando o seguinte, essa criança nós estamos consagrando como pais, estaremos pegando um compromisso diante da igreja, em estar-los instruindo no caminho de Deus, até chegarem à idade do conhecimento, à idade de ter uma maturidade, para que possam estar fazendo a profissão de fé, e aí eles vão decidir quando vão estar descendo as águas, com base no conhecimento, no entendimento daquilo que é certo e errado, como um adulto, amém? Quem está me entendendo, diga amém. É por isso que nós batizamos, geralmente, nós não colocamos uma idade fixa, mas é muito comum batizarmos pessoas de 12 anos para cima, que já ali tem uma idade, já tem uma noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é pecado, daquilo que desagrada a Deus, de uma maneira mais profunda do que uma criança de 4, 5, 6 anos, está me entendendo? E o texto aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 16, diz o seguinte: e os 11 discípulos partiram da Galileia para o monte de Jesus, onde Jesus se tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra,
Ide, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que tenho vos mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Ou seja, isso aqui é a grande comissão, a pregação do Evangelho, a comissão que Jesus Cristo é o Senhor, que entregou a sua vida para nos redimir. O batismo significa ali que nós queremos uma nova vida, estamos morrendo para o mundo, nos arrependemos desta velha vida e agora nós estamos no processo do nascer de novo para uma nova história, crucificados com Cristo, vivendo a vida agora no Filho de Deus, amém? E guardando e ensinando tudo aquilo que a palavra que Jesus Cristo nos transmitiu, amém? Por isso então hoje nós estamos realizando um batismo, porque é um mandamento bíblico do próprio Senhor Jesus Cristo. É claro que nós vemos o batismo no Espírito Santo, mas ainda assim, nós vemos na igreja do primeiro século, até mesmo pós Jesus Cristo ter sido levado aos céus, a igreja do primeiro século realizando o batismo nas águas, como por exemplo, o apóstolo Filipe, quando ele estava ali numa determinada região, ele se encontrou com um etíope, com um eunuco, que estava lendo uma passagem no livro do profeta Isaías, que falava sobre o Messias, mas ele não tinha um entendimento daquilo, até que Felipe aproxima dele ali na carruagem e pergunta: você tem entendimento daquilo que você está lendo? E ele: não, ninguém me explica. E a Bíblia diz que Filipe começou a explicar, começou a trazer revelação, começou a evangelizá-lo. Por fim, o que o etíope pergunta? O que é preciso para me batizar? A água, tem uma água ali. E eles desceram e o eunuco, o etíope, foi batizado nas águas. Então, nós vemos que a igreja continuou então o batismo nas águas das pessoas que professaram a fé no Senhor Jesus Cristo, amém? Então hoje nós estaremos realizando o batismo. Eu quero estar convidando as pessoas que vão estar se batizando. Wander, por favor, chama lá eles. Pastor, eu quero me batizar, me decidi aqui agora. Tem tempo ainda? Tem tempo sim. Só você procurar aquele rapaz que acabou de me dar essa bata aqui. Você que já tem o entendimento das questões da palavra de Deus, do Evangelho, pode procurar e desça as águas neste momento. Preciso fazer um curso? Não. Precisa apenas crer no sacrifício de Jesus. O eunuco que eu acabei de citar, que está no livro de Atos, ele não fez um curso. O que ele teve foi fé. Amém? Glória a Deus. E hoje é uma noite muito especial que o está batizando ali dois rapazes que eu vi crescer, né? Que é o Gabriel, mais o Davi, meu sobrinho Natan e meu filho Avner. Amém? Se decidiu, ele creu, não obriguei nadinha, ele mesmo se comprometeu, ele entendeu a palavra de Deus e conversou com as outras pessoas, e eles se decidiram, já estão aqui na igreja, já estão bem ativos, têm um entendimento, amém? E o Avner lá na escola é até um evangelista, né? Sempre fala da fé dele lá com os professores, com os amigos, e é uma bênção, amém? É tremendo. Eu gostaria que meu pai estivesse aqui para ver eu batizando meu filho, porque o meu pai é que me batizou. Então, é uma coisa que foi de pai para filho, e é uma alegria muito grande. Eu estou batizando hoje aqui o meu filho, meu sobrinho, os amigos dele, e eu acho muito bonito, porque, que nem eu acabei de falar, eu não obriguei e eu não posso pagar o preço que ele tem que fazer, amém, a fé dele. O que eu pude fazer foi instruir o meu filho no caminho do Senhor. A minha filha está querendo se batizar, mas ainda ela tem 9 anos, não entende ainda muita coisa. Mas daqui uns dias, se Deus quiser, vai estar descendo as águas também, e depois até a Chloe, que é a minha nenenzinha. Mas isso aqui, ele está se batizando até na mesma idade que eu batizei, que foi com 13 anos. Ele fez agora, 13 anos, dia 30 de outubro. E é uma alegria muito grande estar fazendo isso aqui, que você possa ter um dia essa alegria de estar com seus filhos aí daqui a uns tempos, você está vendo eles descerem as águas aqui também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Meu filho Avner, por favor.
pessoal do louvor, só um pouquinho. Quando descer as águas, aí vocês cantam o cântico. Espera só um pouquinho. Bem? Eu estou aqui. Chega mais perto. Eu estou aqui com Avner Cohen Salles Neves, que está descendo as águas no cumprimento da palavra de Deus. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para ele, ele vai estar respondendo e depois vamos estar realizando. Amém? Avner, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Você entende que Ele pagou todos os seus pecados ali naquela cruz? Sim. Você se compromete a servi-lo, a crer nele e a evangelizar até o final da sua vida? Sim. Avner, pelos poderes que estão me investidos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mediante a sua profissão de fé. Gabriel, eu estou aqui com o Gabriel, que é o filho da Jaene, mas do Marco Aurélio, amém? Gabriel, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Crê que pelo seu sangue os seus pecados foram apagados? Sim. Se compromete a servi-lo, a trazer o Evangelho ao mundo todos os dias da sua vida? Sim. Amém. Gabriel, mediante a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci Davi. de novo. Eu estou aqui com o Davi, que 15 anos está hoje decidindo a descer as águas. Amém? Davi, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Se compromete a servi-lo todos os dias da sua vida, bem? Propagar o Evangelho? Sim. Dar o testemunho? Sim. Amém. Davi, mediante a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Natan, Eu nasci de novo, nasci de novo. Natan, meu sobrinho, primo do Avner, amém? Alegria estar aqui hoje tomando essa decisão importante na vida dele, e que alegria é isso, amém? Natan, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Se compromete a servi-lo, a guardar os seus mandamentos e a propagar o Evangelho todos os dias da sua vida? Sim. Amém, então. Mediante a sua profissão de fé, Natan, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, Glória a Deus. nasci de
Sente mais um pouquinho, amém? Glória a Deus. A Brenda, tá aqui? Vem cá, Brenda. Nós vamos estar apresentando a Brenda, seu esposo, mais sua neném. Ela é prima da Ingrid, amém? Muito tempo atrás, acho que foi da igreja, né? Muito tempo que eu falo assim, alguns anos atrás, né? Amém? Aí está voltando agora, é isso? Amém, então. Qual que é o nome da neném? Hã? A Love Antonella, vamos estar apresentando aqui. Filha do Pedro Henrique, mais da Brenda. Nós, como eu acabei de falar, né, nós não batizamos crianças, mas nós apresentamos como foi feito com Jesus Cristo, que quando nasceu foi apresentado ali no templo, amém? Eu peço que você estenda a sua mão aqui em direção a nós. Se o familiar quiser tirar foto, viu, pode vir, se tiver. Ah, tá aqui? Ah, tá. Escondido aí atrás, amém? Vamos estar orando pela vida da Love Antonella, aqui filha do Pedro e da Brenda, amém? Acabou de golfar aqui, normal. Significa que está mamando bem. Amém? Então, já aconteceu muito isso. Ih, tomei banho demais. Amém? Amém. Só limpar aqui para a gente orar por ela. Glória a Deus. Com as suas mãos levantadas aqui, estendidas, Deus, nós consagramos a vida dessa criança que está, meu Deus, sendo apresentada pelos seus pais diante de Ti. Ela não tem o entendimento nesta idade ainda daquilo que está sendo ministrado, mas os seus pais têm se comprometido neste ato em orar por ela, em cuidar dela todos os dias e especialmente colocando ela na luz do Evangelho, nos caminhos da Tua Palavra, criando a sua vida com base nos princípios da fé cristã, para que ela possa estar, meu Deus, andando sempre nos Teus caminhos, e quando mais velha, no caminho, na idade da maturidade, que ela possa, meu Deus, estar andando nessa vida, continuando no caminho no qual ela foi instruída, na luz da Tua Palavra, dando frutos conforme o Teu querer, andando, meu Deus, na história que o Senhor tem para realizar na vida dela, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a vida da pequena Love, e que Deus esteja sempre dando sabedoria em nome de Jesus para vocês, amém? Amém, então, amém? Glória a Deus. Mateus 28, versículo de número 18, nós acabamos de ler aqui. Eu vou ler só mais uma vez para a gente se ater, daqui a pouquinho nós vamos para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque hoje nós temos ceia, amém? Ceia do Senhor. Mas antes, eu queria deixar aqui um pequeno recado. Os meninos que batizaram hoje vão cear, viu? Por isso que a gente está dando esse tempinho também. Queria estar trazendo aqui um recado sobre a palavra de Deus na nossa vida. Diz assim então, vamos ler mais uma vez o versículo 18 aqui, ó. Mateus 28, versículo 18, nos diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Amém? Veja, a Bíblia diz aqui que determinada passagem, antes de Jesus ser elevado aos céus, seus discípulos e mais algumas outras pessoas estiveram junto a ele. Muitos creram, alguns até chegaram a duvidar. Mas independente disso, o Senhor Jesus falou o seguinte: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Traduzindo,
Eu estou indo para o céu, mas o Espírito Santo estará no meio de vós. E contra a minha igreja, contra o meu povo, que eu vou estar estabelecendo aqui na terra, que será o meu corpo aqui nessa terra, as portas do inferno não prevalecerão, porque é-me dado todo o poder. É-me dado todo o poder, seja no sobrenatural, seja nas coisas que estão além da terra, como aqui também no plano terreno. E aí ele traz a grande comissão, que é o ID. A grande comissão, talvez você já ouviu falar, mas não sabe o que é, o significado, o conceito, é o ID de Jesus para pregarmos o Evangelho a toda a criatura. Nesse texto aqui, ele amplia até mesmo para as nações, para as famílias da terra, significando que o Evangelho não ficaria restrito apenas ali à região da Judéia, da Galileia, naquela época, mas iria ser propagado por todo o globo terrestre. Amém? Então a primeira coisa ali que nós vemos Jesus ensinando, nesta fase agora pós-cruz, já ressuscitado, é trazer aos seus discípulos o chamado, não só aos seus discípulos, mas aqueles que são cristãos, aqueles que seguem os ensinos, o exemplo de Jesus em ser uma testemunha de Cristo aqui na terra. E o testemunho é a fé no Senhor Jesus, é a fé no sacrifício de Jesus, no qual é o único no qual podemos obter a salvação. Quer nos céus, ou abaixo dos céus, ou na terra, nenhum outro nome há que possamos ser salvos. Amém? Ainda que você conhece homens, mulheres de Deus, até personagens bíblicos, que são inspiração para a nossa vida, como Paulo. Eu não sei você, mas quando eu vejo a vida de Paulo, é uma inspiração para mim, de um homem que sofreu por amor ao Evangelho, mas permaneceu fiel até o final, foi ou não foi? Segundo a Timóteo, capítulo, se não me engano, 4 ou 5, em diante ali, nós vemos que ele cumpre a sua carreira, combateu o bom combate. Nós vemos a vida de Pedro, nós vemos a vida do apóstolo João, que antes era um homem que tinha uma tenaz, era um homem ali iracundo, era um homem de guerra, de luta, e de repente, o apóstolo do amor, deixou de ser um zelote, que era um guerreiro, era um insurgente da época, para se tornar o apóstolo no qual mais se falou sobre o amor de Deus. Olha que interessante. Mas ainda assim, tanto João, como Pedro, como Paulo, como Maria, como Barnabé, como Silas, como Moisés, como Davi, qualquer um, nenhum deles tem autoridade de dar o nome para falar, orem em meu nome, ou peça a minha intercessão, que através de mim, alguma coisa acontecerá. Negativo. Negativo. Tanto Paulo, como João, como Silas, como Barnabé, como qualquer um aqui da Bíblia, é apenas um vaso nas mãos de Deus. É apenas um instrumento na mão de Deus. Todos careceram da salvação e da graça que Jesus Cristo nos deu. Somente Ele é dado o louvor e a glória. Sabe por quê? Porque mesmo sendo homem, Ele era Deus. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Sabia disso?
Por que que Jesus é glorificado? Porque Ele é Deus. Amém? Apesar que tem algumas religiões que declaram, que entendem que Jesus não é Deus, mas o texto bíblico é bem claro, e nós vemos até nessa passagem que nós lemos aqui, que um pouquinho antes de Jesus falar isso aqui, eles o viram e fizeram o quê? O adoraram. Adoração, reverência é somente a Deus, e Jesus recebeu isso, porque Ele era Deus. Amém? Não há uma passagem na Bíblia que você encontra alguém se ajoelhando ou adorando a Jesus e Jesus falou: para, não faz isso não, adora a Deus. Daniel fez isso, João fez isso, e o anjo do Senhor falou o quê? Para, eu sou um conservo teu, adora a Deus. Digno de receber a glória, a honra, a força, a adoração, é somente Ele. Jesus nunca falou isso porque Ele recebe, porque Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, abriu mão da sua glória e se fez carne, e como homem venceu a prova que nenhum homem conseguiu vencer. E é por isso que através do sacrifício do justo, os injustos, que somos nós, temos a salvação. Amém? O problema da cruz é que Jesus não tinha pecado, mas Ele sem pecado foi culpado pelos nossos pecados. E é por isso que quando nós cremos que Jesus é o nosso Senhor, Ele tem essa legalidade de falar: eu fui crucificado injustamente. E essa injustiça aconteceu comigo, que nunca pecou. É por causa de mim então que a porta está aberta e eu coloco lá dentro quem me reconhecer como Senhor e Salvador. Amém? É por isso que o sacrifício de Jesus anula, rasga a cédula, ou a sentença, ou o título, ou o documento que é contra nós. Por quê? Porque quando o escrito de dívida está falando, você tinha que ser condenado, ia para o inferno, tudo bem, eu tinha. Só que Jesus Cristo foi crucificado no meu lugar, e Ele era justo, e pela justiça dEle, eu sou justificado, e pelo sacrifício dEle, eu sou salvo. Quem me entendeu o que eu falei aqui agora? O que Jesus fez ali, foi algo que ninguém poderia, porque todos pecaram, e destituídos estavam da glória de Deus. Mas aquele que não conheceu o pecado, aquele que veio da glória de Deus, aquele que estava cheio de tudo, e tudo foi feito por meio dele, por ele, para ele, ele se fez carne para resgatar a sua criação. Amém? Queridos, isso é tremendo. E como crentes em Cristo Jesus, nós temos que estar então levando esse ID. O ID qual que é? Você pode fazer o que você quiser. Pode tentar andar no trilho, no caminho mais bonito. Dar os seus bens em prol de todos. Não xingar, não beber. Ainda assim, a tua justiça, o teu caminho, não é perfeito diante de Deus, pois Ele conhece os nossos corações. Amém? Talvez você olhe para mim e fala: poxa vida, o Samuel acabou de batizar o filho dele, sobe ali, canta louvores para Deus, até já compôs música, lê a Bíblia, prega a palavra, faz o ID, está ali na casa dele bonitinho. Ainda assim, há momentos na minha vida que eu sei que eu erro, que eu falho e que não sou perfeito. Até os meus pensamentos. Às vezes eu não fiz nada de mal durante o dia,
mas o meu pensar, o meu olhar, eu sei que fere a santidade de Deus, e é por isso que eu preciso da misericórdia de Jesus. Por isso que ninguém aqui pode falar que é melhor do que ninguém. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, e nós não estaríamos, ou nós não seríamos nada sem Ele. Amém? Isso é o Evangelho, é a palavra, é o ID de Deus na nossa vida, que nós temos que agarrar e falar sempre, queridos. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de estar com Jesus, porque eu sou muito bom, queridos. Ninguém é bom. Diga assim comigo: ninguém é bom. E não foi eu que disse isso não, sabe quem disse isso? Jesus. Se Jesus falou que ninguém é bom, se nós falarmos, não, eu sou muito bom, você está colocando Jesus como mentiroso, e Ele não é mentiroso. Se Ele falou isso, é porque nós precisamos da bondade dEle e de nascer de novo, ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém? E o texto diz aqui o seguinte: portanto, ide, ou seja, vai, prega o Evangelho, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo significa a morte para o mundo, a morte para o meu eu, a morte para o caminho que eu estava. Mas daqui para frente é uma nova vida, é uma nova história, pois eu sou uma nova criatura. O batismo é como se fosse uma sepultura. É por isso que nós não batizamos colocando apenas um pouquinho de água, né? Pegamos uma colherzinha, tipo uma xícara, né? E colocamos apenas na cabeça. Porque o batismo é como se nós estivéssemos enterrando uma pessoa, e nós enterramos alguém por inteiro, o corpo inteiro. E aquelas águas ali que esses quatro rapazes desceram, amanhã ou depois de amanhã a gente vai estar escoando ela, e nunca mais ela vai ser a mesma. Nunca mais eles vão poder voltar para aquilo. É um novo nascimento, é uma nova vida. Amém? E Jesus está falando aqui, batiza, ou seja, uma transformação, uma nova vida, é uma nova história, é tudo novo. Nunca mais vão ser os mesmos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o versículo 20, eu acho muito bonito, pois ele diz: ensina-os a guardar todas as coisas que tenho vos mandado. Veja, nós não estamos ali na lei de Moisés. Nós não estamos mais vivendo no Antigo Testamento. Estamos debaixo de uma nova aliança. Estamos debaixo agora do sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que não há mandamentos, pois a Bíblia está falando: ensina-os a guardar tudo aquilo que tenho vos mandado. Há mandamentos que Jesus nos deu, há diretrizes, há uma vida, há um Espírito que habita em nós, e nós temos que ter zelo pela essa vida no qual nos é chamado a ter. E entendendo isso, ainda que tudo, vamos assim dizer, acontece no mundo espiritual, que a fé, a nossa salvação acontece no Espírito, ainda que nós não estamos vendo determinadas coisas aqui, mas nós sabemos que tem coisas espirituais, sobrenaturais, anjos, querubins, serafins, arcanjos, o Espírito Santo de Deus movendo. Ainda assim a igreja tem coisas a realizar, dentre as quais o batismo nas águas, mas também a ceia do Senhor. Amém? Pegue a sua Bíblia então e abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Vocês estão me entendendo? A minha voz está boa? Estão conseguindo me captar? 1 aos Coríntios, uma epístola que o apóstolo Paulo
escreveu no capítulo de número 11, versículo de número 23. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Eu quero pregar mais uns 10 minutinhos para depois nós irmos para a ceia, amém? Diz assim, caso você não tenha achado, eu vou estar lendo aqui agora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, tá vendo? O evangelho é ensino, o evangelho é nós pegarmos a palavra de Deus e repassarmos. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento. Em algumas traduções diz: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Veja, o apóstolo Paulo, ele não era, ainda que era um apóstolo, ele não era um dos 12. O apóstolo Paulo reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, após o Senhor Jesus já ter ressuscitado e ser levado aos céus. Nós vemos o apóstolo Paulo, a história da sua conversão ali, no capítulo 9, no livro de Atos. E ele está dizendo que o que ele recebeu foi de Deus, foi do Senhor. Veja que interessante. O Senhor Jesus pode ter ministrado para ele numa revelação, bem como quando um dos apóstolos, um dos 12 falou: ó, nós recebemos isso aqui do Senhor, e ele viu, ó, isso aqui foi o Senhor que nos deu, então estou repassando, estou vos ensinando, que é o preceito da ceia. Veja, a ceia do Senhor é um símbolo que estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É parte do evangelho. Porque o evangelho, escuta o que eu vou falar aqui agora. Se nós não temos a esperança que Jesus foi, mas voltará, não é evangelho. A ceia está dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A ceia está dizendo: o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Salvador, ele vai voltar. Todas as vezes que nós temos aqui, nós estamos proclamando como um sinal visível que Jesus Cristo vai voltar. Vai voltar para quê? Para buscar a sua igreja. E é por isso que ele diz aqui, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Por aquele que faz isso, não discernindo o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E muitos entendem isso no sentido como: meu Deus, hoje eu pequei, eu não posso pecar, eu não posso cear porque eu pequei. É ou não é?
Eu te pergunto, a gente só peca no dia da ceia? Ah, eu não vou cear não, porque hoje eu entrei num site e vi pornografia. Ah, hoje eu não vou cear não, sabe por quê? Porque hoje eu falei mal de alguém. Ah, porque hoje eu menti. Ah, porque hoje eu cometi algum ato. Queridos, a Bíblia diz, na epístola de 1 João, epístola, não é evangelho, na primeira epístola de 1 João, que nós temos um advogado junto a Deus, que caso nós venhamos a pecar, no seu nome, nós clamamos e somos perdoados. Então, o pecado não é proibição para você cear, porque você pode se consertar, é só você se consertar com Deus. O que é então esse comer indignamente, que nos causa condenação? O próprio texto diz, é quando nós não discernimos o corpo do Senhor. O que é isso? É quando nós estamos contra a igreja. Eu não li a partir do versículo 17, mas logo no comecinho do capítulo 11, o apóstolo Paulo começa a dizer o seguinte: por isso eu vos louvo, e aí ele tece elogios à igreja de Corinto. Mas no versículo 17 do capítulo 11 que nós lemos agora, Paulo diz assim: todavia, por isso eu não vos louvo. E aí ele começa a falar o seguinte: porque está tendo dissensão, está tendo briga, está tendo fofoca, tem irmão contra irmão, tem pessoas que vai para a igreja, porque a ceia nesta época era o seguinte: está aqui a pastora, está aqui o Marquinhos, cada um trazia alguma coisa. Por exemplo, eu vou levar o frango, a pastora leva o feijão tropeiro, o Marquinhos leva o arroz com piqui. Arroz com piqui, né? Eu não podia ter falado isso, né? Cadê um piqui agora para a gente comer? Se você fez piqui na sua casa hoje, por favor, lembra de mim, tá bem? E a gente levava para a igreja, aí a gente fazia lá, pegava o pão, partia e todo mundo comia, fazia ceia, fazia depois o cálice. Terminava o culto, o que acontecia? Aquela comunidade, todo mundo comia. Só que aí eu não vou com a cara do Marquinho. E o peru que veio comigo, você não vai comer. E a gente comia rapidão para não deixar o irmão comer, porque eu não gosto dele. Dependesse de mim, ele nem estaria aqui na igreja. E aí começava a dissensão. E o apóstolo Paulo estava falando isso: o que adianta vocês comer aí, tomar da ceia do Senhor, anunciando a morte dele até que venha, para buscar a igreja dele, sendo que você está olhando para o seu irmão aí e não está reconhecendo que essa pessoa é amado de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Do que adianta você falar que ama a Deus, mas não ama o irmão que está perto de você? Nós não adoramos, nós não reverenciamos, nem colocamos nenhuma imagem aqui. Mas, quando eu olho para a Liz, quando eu olho para o Ávio, quando eu olho para a Fran, quando eu olho para o Lucas, sabe o que eu vejo? O dedo de Deus, porque todo mundo aqui tem uma origem na criação de Deus. Todo mundo aqui foi feito à imagem e semelhança de Deus. E não só isso, porque papai Adão e mamãe Eva caiu lá atrás e quebrou tudo. Mas ainda assim, Deus, que poderia começar do zero com uma nova criação, Ele preferiu, Ele escolheu, conforme o seu conhecimento, a sua vontade, a restaurar esses vasos quebrados. E se Ele encontrou em mim, em você, algo de valor ao ponto de entregar o seu próprio filho para nos resgatar, quem sou eu para falar, eu odeio o meu irmão? Ou abrir a minha boca para ficar falando mal do meu irmão? Para ficar falando dissensão? Muito pelo contrário. Então, o não discernir o corpo do Senhor é quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão e não quero me consertar e mantenho desta forma. E é por isso que Paulo está falando: ó, você não está discernindo o corpo do Senhor, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Quem entendeu isso aqui agora? Talvez você está pensando: hoje não vou cear não, porque hoje o meu time perdeu, eu xinguei demais. É o momento de você abrir a sua boca e falar: Deus, me perdoa, e toma a ceia.
A única coisa que pode te impedir de tomar ceia é você ter algum problema com seu irmão. Mas ainda assim, se tem alguma coisa, vá até ele e fala: meu irmão, eu libero o perdão para ti, porque eu estava com um problema no meu coração contra você. Libero o perdão, então me perdoa se eu te magoei, se eu fiz alguma coisa contra você. Mas vamos cear hoje, porque o diabo não vai triunfar na nossa vida. Amém? Amém? E queridos, eu vou te dizer uma coisa aqui mais profundo. O que tem de casal brigado, muitas das vezes, toma ceia de bicão, né? Mas pera um pouquinho, meu amigo. Vai tomar ceia? Não, pera um pouquinho, vocês se consertam. Vocês são uma só carne. Se conserta. Fala com o outro, a gente vai cear. Você vai continuar com esse bico de pato aí para mim? Não, pera um pouquinho. Eu sou o corpo de Jesus. Eu sou amado de Jesus. Você vai ficar de mal comigo? Olha lá. Você está tomando juízo na sua cabeça. Então vamos nos consertar. Amém? O crente, eu quero finalizar e dizer isso aqui de uma maneira bem clara. O crente, ele tem que amadurecer. Eu não tenho. Porque muitas das vezes, quando a gente vai resolver alguns problemas, seja de casal, apesar que tem coisas graves, mas seja de casal, seja de irmãos da igreja, a maioria que eu falo é 85%. As questões são questões tão bobas. Não é? É questão boba. É porque o dia lá eu não tive oportunidade, ou porque alguém não me cumprimentou, é porque olhou com cara feia, meu santo não bateu com o santo de fulano. Espera um pouquinho, qual é o santo que habita em você? É Jesus? É Jesus? É o Espírito Santo? Que habita no irmão é o Espírito Santo? Se o teu santo não está batendo com o santo, tem alguma coisa errada, porque Deus está dividido. Se o teu santo é o Espírito Santo, então vocês vão quebrar com qualquer muro. Por quê? Dissensão, facção, briga, isso são obras da carne. Amém? Queridos, você pode ficar com raiva, pode às vezes ficar chateado, mas isso não pode dominar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Não deixe isso dominar a sua vida. Fala: eu estou aprendendo com Jesus Cristo valores muito maiores do que os meus. Amém? Se você é cristão, para concluir essa mensagem para nós cearmos, que você nunca esqueça que eu vou te falar aqui agora. Sabe o que é ser cristão mesmo? Não esqueça. Ser cristão é você negar a si mesmo e viver a vida de Cristo. Isso. Ser cristão não é você falar: eu amo Jesus. Ser cristão não é você botar um crucifixo aqui, andar com uma corrente. Não é andar com uma camisa falando: eu amo Jesus. Um bonezinho: I love Jesus. Não é colocar um decalque no seu carro: eu sou de Jesus. Não. Ser cristão não é nem mesmo você falar que é cristão. Ser cristão é você viver como Jesus viveu. Está me entendendo? Ou seja, eu morri para mim mesmo. Talvez eu era uma pessoa que era iracunda, era briguento, era isso. Mas hoje em dia eu morri, como nas águas do batismo. Eu morri. E agora eu quero que o meu linguajar, o meu pensar, o meu trajar, o meu andar seja transformado, porque se realmente eu nasci de novo, se realmente eu sou uma nova criatura, exteriormente as pessoas verão que eu sou alguém novo, alguém completamente diferente do que eu era, alguém completamente que fala, que pensa, que age, completamente transformado. Porque se Jesus habita em mim, então eu morri e agora a vida que eu vivo é a vida do Filho de Deus. Isso é ser cristão. É você tomar a sua cruz, é você negar a si mesmo. Não porque você está falando: ai, que pesado isso. Muito pelo contrário, é porque em Cristo você descobriu que a vida que Ele tem para você é muito, muito melhor do que qualquer coisa que você poderia pensar. Amém? Os planos
Os projetos de Deus são maiores, melhores do que os seus. Isaías 55, versículo 8. Não é isso que diz a Bíblia? Que os sonhos, que os projetos, que os caminhos dele são maiores do que os nossos. E se ele tem o conhecimento de todas as coisas, a melhor coisa que eu posso fazer é deixar a minha vida nas mãos dele e viver conforme o projeto que ele tem para mim. Porque o projeto de Deus para nós não são projetos ruins, não é projeto de mal, mas é de paz. Um futuro conforme nós desejamos, de paz, alegria e amor. Amém? Jeremias capítulo 29. É o projeto de Deus para a igreja, para cada um de nós. Por isso, ande no caminho do Senhor. E hoje, ao cear, reconheça que o sacrifício que Ele fez é o que te dá restauração, salvação e a bênção para você ser uma bênção e abençoar a todos que estão perto de você, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé então, vamos orar. Aleluia. Os irmãos da ceia já podem vir cá para frente. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é um dia especial, um dia tremendo de paz, no qual nós estamos participando. Essa aqui é a penúltima ceia deste ano de 2023. Olha que maravilha. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado do nosso lado para nos abençoar. Aleluia. Que tremendo. Amém? Samuel, eu estou vindo de outra igreja, eu batizei lá. Posso cear aqui? Pode, não tem problema. Se você não está tendo problema com a igreja, se você entende o que é ser igreja, sei. Amém? Se pecou, seja hoje ou outros dias, conserte com o Senhor. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Onde você está, feche os seus olhos. Santo Deus, nós te louvamos. Hoje nós estivemos, meu Deus, vendo aqui símbolos que o Senhor colocou para a tua igreja, no qual é o batismo e a celebração da ceia, que é o comer do pão e o beber do cálice do fruto da vide. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos fortaleça, nos dê discernimento, guie nossos passos, todos os dias da nossa vida, na nossa caminhada cristã, nos fortalecendo para que nós jamais venhamos a desfalecer pelo caminho. Ao contrário, que possamos crescer de glória em glória, na tua graça, no conhecimento de Deus e frutificar em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, os irmãos vão passar então o pão e o cálice. Enquanto os irmãos estão passando aí o pão e o vinho, eu sempre gosto de frisar que este pão, que é feito de trigo, não tem fermento nele, e este suco de uva, que é integral, fruto da vide, ao momento de você ingeri-lo, de você colocar na sua boca, ele não vai se transformar no corpo e nem no sangue
de Jesus literalmente. Amém? Há uma linha que se diz cristã, que uma das coisas que eles ensinam é a transubstanciação. O que é isso? Quando o sacerdote consagra ali aquele pão, eles creem que quando ele entra na tua boca ali e vai para o seu corpo, aquele pão se transforma literalmente na carne de Jesus. Isso é uma blasfêmia terrível. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Jesus morreu uma só vez. E o corpo dele agora está no céu, um corpo glorificado que jamais passará pela morte. Porque assim como ele o é, nós também seremos quando ressuscitarmos ao seu chamado. Quem está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Se Jesus ressuscitou e toda a ceia, o corpo dele está sendo dilacerado por nós, nós estamos cometendo um canibalismo. Ele está sofrendo, ele está morrendo, e nós estamos o crucificando. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso na verdade é algo muito errado. Isso aqui nada mais é do que um símbolo, que como nós lemos aqui em Coríntios, um símbolo como igreja, algo externo, que estamos anunciando que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e voltará. Isso aqui é a pregação do Evangelho. Amém? É um símbolo. Nunca se esqueça disso. Amém? Segura na sua mão aí então este pão, que conforme nos foi passado e ensinado, simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi ali moído naquela cruz, castigado, pois o seu castigo nos trouxe a paz, e por suas feridas, por as suas dores, por suas por ser dilacerado ali, nós encontramos paz. Nós te louvamos, Senhor, agradecemos, e que a nossa vida venha servir de testemunho para todos que o Senhor salva e que o Senhor redime. Aleluia. Come então deste pão. Se coloca de pé. Semelhantemente, diz a Bíblia, após comer do pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Eu não sei se você sabe, se tem uma nova aliança é porque tinha uma aliança anterior. E na aliança anterior, quando Moisés consagrou o tabernáculo, tinha o altar que tinha 4 pontas. E aquele altar foi consagrado com sangue de cordeiro. Em Cristo Jesus, o altar foi consagrado nessa nova aliança com seu próprio sangue, que é muito superior a qualquer coisa, qualquer animal que na antiga aliança era sacrificado. Por isso o sangue de Jesus é tremendo. É algo que nos faz pensar em coisas muito maiores e profundas do que as pessoas que estavam na antiga aliança. Porque a revelação do céu, do mundo sobrenatural e do projeto de Deus está claro no meio da igreja. E através do sangue do Cordeiro, aquilo que para muitos era proibido,
que era entrar no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote, e isto uma vez por ano, poderia ocorrer, que era entrar no Santo dos Santos. Na nova aliança, com o sangue de Jesus, o véu que separava foi rasgado do alto a baixo, e pelo sangue de Jesus, como diz o livro de Hebreus, nós temos acesso ao trono da graça do nosso Senhor. Podemos chegar lá sem medo, porque é pelo sangue dele nós somos purificados e justificados. Não é a nossa justiça, é a justiça dele agindo na nossa vida. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue da nova aliança vertido. Com este sangue o Senhor nos comprou para o nosso Deus e nos fez reino e sacerdócio. Bendito é o nome do Senhor. Maranata, aguardamos o teu chamado até o dia que nós celebraremos esta ceia com toda a igreja de todas as eras diante do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém? Tome então deste cálice. De joelhos, assentado ou em pé, agradeça ao Senhor por aquela palavra de Pedro, da epístola de Pedro, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo escolhido para o nosso Deus. Não é por nós e nem foi primeiro a nós, mas Ele primeiro nos amou. O convite primeiro partiu dele, e é por Ele que nós estamos aqui. Bendito para sempre é o nome do nosso Senhor, que nos redimiu e que nos salvou. Mediante a sua graça e misericórdia, nós fomos alcançados. Aleluia. Do número de celular ou do CNPJ, amém? Vamos orar finalizando o culto? Vamos? Levante a sua mão direita em direção onde você mora então. Vamos pedir uma semana de vitória, uma semana abençoada para a glória de Deus, em nome de Jesus. A minha esposa Liz de Salles vai estar orando. Aleluia. Senhor Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esse culto maravilhoso, por esse momento, ó Deus, na tua presença. Te louvamos, meu Deus, por participarmos, ó Deus, dessa ceia, onde nós compartilhamos, nós relembramos, ó Deus, da tua morte, ó Deus, do teu sacrifício por nós. E nós oramos, meu Deus, nessa noite, pedindo a Deus que o Senhor venha abençoar a nossa casa, o nosso lar. Dá-nos, meu Deus, uma semana de vitória, uma semana de conquista. Meu Deus, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor, ó Deus, que nós recebemos aqui, venha se estender, ó Deus, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Ó Deus, que problemas sejam resolvidos, que o Senhor, Deus, nos dê sabedoria, que o Senhor fortaleça, meu Deus, a nossa fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós aplicamos, meu Deus, o teu sangue poderoso, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares, ó Pai. Abençoa, alcança, Senhor, o coração de cada um deles. Nós oramos, meu Deus, por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Pai, abençoa, guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. E nós oramos, meu Deus, pedindo uma semana abençoada, onde o Senhor possa nos guardar, onde o Senhor venha nos proteger, que grandes coisas, meu Deus, venham a acontecer nas nossas vidas durante essa semana. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ó Pai, porque somente o Senhor é digno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma semana de vitória, em nome de Jesus.